Olá, noveleiras, tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês vão deixando o like, se inscrevendo no canal e acionando a notificação, porque sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Caio irá se casar com Aline, mas para isso acontecer, ele irá abandonar Graça no altar. Tudo aconteceu da seguinte forma: o Caio estava querendo desistir de se casar com Graça, mas a Irene e a filha de Gladys resolveram orquestrar um plano maquiavélico. Irene contratou 2 atores para se passar por médico e dizer para Caio que a gravidez de Graça era de risco e ela não poderia passar nenhum estresse, pois assim poderia perder o filho que está esperando. E o Caio ficou mais sensibilizado com a situação de Graça e não desistiu de se casar com ela. Só que a Aline acabou descobrindo a farsa de Irene de Graça. Isso porque Angelina acabou flagrando o momento exato em que Irene estava conversando com os 2 atores para inventar essa mentira para Caio, fazer Caio acreditar que Graça estava em uma gravidez de risco. Quando Aline descobre isso através de Lucinda Kitsube, através de sua tia Angelina, Aline conta tudo para Caio. Caio confronta a Graça e Graça finge um desmaio. Isso faz com que Caio passe a acreditar que realmente Graça está em uma gravidez de risco. Bom, o dia do casamento é marcado. Só que no dia do casamento entre Graça e Caio, Aline vai até a igreja para tentar impedir Caio de se casar com a Graça. Jussara, vendo sua filha sofrer, disse para Aline lutar pelo amor de Caio. Disse que não era para a filha deixar Caio se casar com Graça assim tão facilmente. Era para ela lutar por esse amor que ela sente por Caio. Bom, Aline, ouvindo esse conselho da mãe, resolveu que iria até o casamento de Graça e Caio. Quem ajudou a Aline a se produzir foi a Nelly, que deu para ela um vestido muito lindo. E quando chega no casamento, todos ficam estupefatos quando vê a Aline ali, inclusive Antônio e Irene. O Caio ficou sem entender e foi conversar com a Aline. Perguntou se a Aline foi ali para desdenhar a cara dele. Não, a Aline foi sincera com Caio e disse para ele as seguintes palavras: Caio, você não pode se casar com Graça. Você pode cuidar muito bem do filho de Daniel sem precisar estar casado com a Graça. Eu vim até aqui para te impedir de fazer essa besteira e também para dizer que eu te amo. E eu não poderia vir aqui sem dizer isso para você e deixar você cometer a pior besteira da sua vida. E a Nelly e o Luigi, vendo que o clima não está nada agradável, isso porque Irene estava espumando de ódio, assim como o Antônio La Selva e os convidados também, resolveram tirar a Aline do casamento. Pediu para ela se retirar. A Aline se retirou. Quando a Aline sai, minutos depois, a Graça entra. No momento que a noiva entra para subir até o altar. O Caio espera a Graça vir e comunica para ela que não dá para se casar com a filha de Gladys. Isso porque ele não ama ela e não quer fazer ela sofrer. Não quer casar com uma mulher que não é completamente apaixonada ou ama ela. Caio abandona a Graça no altar e vai atrás de Aline. Diz que é completamente apaixonada por ela. E essa atitude de Caio em abandonar Graça na hora da cerimônia, no momento do sim, faz Caio sofrer diversas represárias. Uma delas será Antônio La Selva dizendo que não vai deixar a Aline em paz. E Caio dizendo para o pai que tem vergonha de ser filho dele. E o Antônio expulsa Caio de casa. Caio compra a casa de Jussara e passa a morar na casa da sua futura sogra. Caio não demora muito
começa a engatar um romance com a Aline. E os dois vivem um amor intensamente. O Caio marca um casamento indígena com a Aline, justamente na aldeia de Juracê. É, gente, o pajé que prevê o futuro. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Meu povo, Graça vai fazer um escândalo quando chegar lá. Ela vai saber que Caio vai se casar com Juracê através da funcionária dela que trabalha na sua loja, que é neta de Juracê. Ela vai saber que Caio e a Aline vai se casar lá. Ela chega, faz um escândalo, dizendo que a Aline tomou o noivo dela e queria tomar o Daniel, só não conseguiu porque Daniel acabou falecendo e agora tomou o Caio. E isso não vai ficar por isso mesmo, que ela vai infernizar a vida de Alene, enfim, muitas coisas, Graça fala, mas o fato é que o casamento acontece na aldeia indígena de Juraci. Bom, eu queria comentar sobre. Eu acreditava que Caio iria se casar com Graça, iria ser aquele clichê de sempre. O Caio casado com uma mulher que não ama. Nos últimos capítulos, ele iria descobrir quem era a Graça de verdade e que enganou ele esse tempo todo, e ele iria terminar o casamento e ia correr para os braços de Aline, se isso a Aline estivesse ainda esperando ele. Enfim, eu estava imaginando isso aí, mas essa reviravolta ficou bem interessante, né? O Caio desiste de se casar com Graça e vai logo se casar com Aline. É muito imprevisível esse desfecho, não é mesmo? O que só me falta agora acontecer é Daniel aparecer dizendo que fugiu à própria morte. Aí que seria mais hilário ainda. Mas, falando sério, acho que é bem interessante esse casamento entre eles dois, porque além tem muitos inimigos. E parece que só vai aumentando, né? Cada capítulo que passa, mais uma pessoa vai odiando a Aline. Quer dizer, tem o Antônio Lacerda, que é desde o início da trama. Entrou Irene por agora, assim quando Daniel faleceu. Depois agora vai entrar Graça. São três pessoas, então precisa de alguém o tempo todo ajudando a Aline. Se bem que Caio está o tempo todo ajudando ela, mas com esse casamento, Caio iria ficar afastado. Caio próximo dela, Caio vai ajudar ela. E também eu acredito que Caio se casando com a Aline, eu penso que o Antônio La Selva vai respeitar de alguma forma o filho, né? A esposa do filho, ele não vai tentar acabar com a vida de Aline. Pelo menos assim penso eu. Eu lembro que quando o Antônio La Selva foi por bar, que é de Cândida, ele se deparou com o Flo oferecendo uma bebida para ele. E ele fala assim: Você, eu não quero você perto de mim, não. Você sabe muito bem o que é. Você sabe muito bem por quê. Você fica com meu filho. Então, assim, ele tem uma espécie de ética aí que ele tem umas barreiras que ele não passa, que ele não ultrapassa. Por exemplo, eu acredito que quando ele souber que Caio se casou com a Aline, eu acho que ele vai se segurar e aí já podemos tirar um vilão a menos contra a Aline. Pelo menos assim que eu penso eu. Sei que ele tá querendo as terras da viúva e porque tem muito diamante lá, inclusive o geólogo encontrou uma pedra muito grande de diamante bruta e Antônio ficou louco. Mas quando Irene descobrir que está muito próximo, inclusive ela já ganhou algumas pistas do geólogo, mas quem vai contar mesmo para ela é o Antônio. Bom, e ela vai passar agora a combater a Aline severamente. E Antônio, para mim, vai ficar de escanteio quando a Agatha surgir. Acho que ele vai deixar mais de lado essa ganância pela essa terra da viúva, pelo diamante e etc. Para mim, ele vai deixar isso de lado e vai agora se dedicar à Agatha. Acho que isso vai mexer muito com ele. E eu acho que ele vai deixar essa rivalidade com a Aline de lado e vai querer entender o que aconteceu, que Agatha fugiu à morte. Lembrando que Agatha, tudo indica que ela não apareceu antes porque ela estava presa. Bom, muitos mistérios,
Muitas coisas o Antônio vai querer saber. E eu ainda acho que Antônio vai ficar preso a esse triângulo amoroso entre Berenice, Irene e Ágata. As três mulheres que estão agora na vida do milionário. Bom, mas Ágata mexe muito com ele. Então, é inevitável que isso vai fazer o milionário esquecer esse diamante. Bom, eu acredito que Irene vai ficar com mais ganância de querer esses diamantes, já que ela vai acreditar que tudo que ela viveu ao lado de Antônio Lacerda, o casamento, não valeu de nada. Então ela acha que ela vai ficar com mais ganância ainda de querer as terras da viúva e o diamante, já que ela não vai poder botar a mão na fufunfa de Antônio, na fortuna, né? Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.